aqui na cozinha da casa dos meus pais e vou contar uma história usando hoje, deixa eu ver o que. Puxa, tem tanta coisa na cozinha legal que a gente pode contar história, mas hoje eu separei, sabe o que? Separei alguns temperos. A história de hoje conta como o rei Saul não obedeceu a Deus e decepcionou tanto o profeta Samuel. O que será que aconteceu com ele nessa história? A história de hoje conta que um dia o profeta Samuel foi conversar com o rei Saul e ele disse que o rei Saul precisava enfrentar uma batalha contra os amalequitas. Então o rei Saul disse: "Sim, eu farei isso, vou obedecer." Então o rei Saul começou a organizar 200.000 homens e 100.000 soldados. Eu não tenho tantos temperos assim, mas vamos representar dessa forma. Então, o rei Saul e os seus soldados foram para a batalha contra os amalequitas. E conta a história que eles ganharam. Uhul! Ganhamos essa batalha! Saul tinha recebido algumas orientações de Samuel da parte de Deus, mas ele desobedeceu essas ordens e ele levou o rei Agag e também levou algumas ovelhas e alguns bois. Enquanto isso, naquela noite, Deus conversou com Samuel e disse para Samuel as coisas ruins e erradas que Saul havia feito. Ai, Samuel ficou tão triste. Toda aquela noite ele ficou orando. Ai, eu não acredito que Saul fez isso. Não acredito. A história conta que o rei Saul foi lá no Carmelo e ergueu uma estátua em louvor a ele mesmo. Oh, que lindo! Ele fez isso muito errado. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul e ele encontrou alguns homens de Saul e ele perguntou: "Onde está Saul?" E eles disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Então Samuel continuou procurando e ele encontrou Saul. Assim que Saul viu o profeta Samuel, ele disse: "O Senhor te abençoe, segui as instruções do Senhor." Então Samuel estava tão triste e até bravo com Saul. E ele disse: "É verdade? Você seguiu realmente as instruções do Senhor? Então, o que é esse som que eu estou ouvindo? De ovelhas e de bois?" Então Saul tentou explicar para ele, mas Samuel disse: "Fique quieto, porque agora eu vou contar para você o que Deus me disse." Samuel então começou a explicar para Saul todas as coisas que Deus havia falado para ele. E ele disse: "Saul, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Você desobedeceu a Deus, e você não será mais o rei de Israel." Saul então ficou desesperado, começou a se explicar: "Não, por favor, volte comigo à tua palavra." Mas, infelizmente, Samuel disse para ele: "Não poderei voltar essa palavra, porque você foi rebelde e você rejeitou a palavra do Senhor. Então, Deus também vai rejeitar você como rei." Neste momento, quando Samuel se virou, Saul estava desesperado e disse: "Não, por favor, não faça isso." E ele então pegou nas vestes de Samuel e rasgou um pedaço dessas vestes. Samuel então olhou para ele e falou: "Assim como você rasgou as minhas vestes, o Senhor vai rasgar sobre você o seu reino e vai entregar para uma pessoa melhor do que você." Que história mais triste! Saul foi rejeitado por Deus como rei. Ele não fez a vontade de Deus e, infelizmente, ele não era mais o rei do povo de Israel.